Olá, sejam muito bem-vindos ao Além do Parquinho. Sou Camila Fusco, jornalista, pedagoga, e tenho o prazer de apresentar mais um episódio em que a gente recebe aqui no podcast especialistas, convidados, falando sobre temas tão importantes para a primeira infância. Esse podcast é assinado pelo Fadelito, maior rede de educação infantil do Brasil, e eu tenho a oportunidade de trazer essas conversas, debates e reflexões sobre temas tão importantes do desenvolvimento infantil. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui duas convidadas muito especiais para abordar um tema cada vez mais importante, que é a inteligência emocional na infância. Então, se a gente pensar, já vou apresentar vocês, mas se a gente pensar em como que as etapas do desenvolvimento infantil acontecem e pensar que as crianças, muito antes de começar a escrever, de começar o processo de alfabetização, têm um processo também de reconhecer os seus próprios sentimentos, a gente tem uma trajetória até conseguir entender tudo que está se passando por ali. Então, hoje a gente tem o prazer de receber Vanilza, psicóloga, psicanalista, neuropsicóloga, neurocientista, tem formação também em biologia, né, Vanilza? E uma Sim, ampla experiência nessa área de educação, então obrigada por estar com a gente eu nesse que agradeço. episódio. E recebo também Andrea Dicelli, supervisora pedagógica da Rede Fadelito e que acompanha essa trajetória de muitas crianças. Então, para a gente começar, eu queria perguntar para vocês, né, se você puder explicar um pouquinho, Vanilza, como que eu consigo entender a inteligência emocional na infância? Eu enquanto mãe, eu enquanto professora, né, como que a gente deve pensar esse momento da inteligência emocional na infância? Bom, inteligência emocional é muito complicado falar, nessa questão da inteligência. Por quê? Porque, quando a gente fala de emoção, a gente não pode falar de inteligência, porque a emoção, ela não é inteligente. Geralmente, sabe aquela, coisa que as pessoas falam muito, "Eu agi pela emoção". Então, se você age pela emoção, significa que ali não existe uma inteligência. Mas como a gente ensinar isso à criança, não é bem o nome, inteligência emocional. A gente fala muito na questão da como a criança aprende a lidar com as suas emoções, como ensinar isso para a criança. Lidar com as suas emoções, com as suas frustrações, como fazer isso? Então a melhor expressão não é inteligência emocional, é É, falar realmente sobre esse reconhecimento das emoções. das emoções, nomear essas emoções, Isso é muito né. difícil na infância, Deia, se você Sim, quiser. é bem difícil. Desde o berçário, quando a criança vai fazer uma troca, e se a pessoa que for fazer a troca não era a mãe dela que ela estava acostumada, e ela não validar o que ela estiver sentindo e conversar com ela: "Eu sei que você está bravo, mas eu vou fazer sua troca, com licença, vou tirar sua calça". Ela está conversando, falando das emoções e parece que a criança não está entendendo? Está sim, e ela vai se acalmando. Então, desde o berçário até o pré, a gente precisa validar as emoções, falar sobre elas e nomeá-las. Isso que a gente trabalha na educação infantil. E enquanto pais, famílias, tios e tias, né, enquanto a gente está partindo desse princípio, então, que é sobre o reconhecimento dos sentimentos, né. Como que isso acontece? Eu, enquanto família, eu acho que do ponto de vista da escola tá claro que, isso tudo é muito permeado pela conversa para que ele também consiga fazer ele ou ela, essa reflexão, né. Como que começa, né, a partir de que momento eu, enquanto família, eu enquanto mãe, eu enquanto tia, posso começar a trabalhar para que a criança se acostume a nomear aquilo que ela sente. Olha, desde muito pequeno, desde que a criança nasce, a criança já, ela já entra em contato com essas emoções, né. E essas emoções, na verdade, a criança ela vai aprendendo dentro dessa família. É a família que vai ensinando a criança a lidar com as suas emoções. E a família também vai nomeando essas emoções, porque a criança, ela não tem maturidade para entender quando ela está triste, quando ela está alegre. Alegre é mais fácil, né. Estou Sim. sorrindo, estou alegre, estou feliz, né. Mas a criança está frustrada por alguma situação.
ela está triste por alguma situação, ela está angustiada por alguma situação, ela não sabe nomear, né. No ambiente de consultório, por exemplo, a gente não trabalha com a criança na sua primeira infância, conversando verbalmente ali com a criança, não é verbalizando que a gente vai ensinando, nomeando, né, Uhum. essas emoções, é através das brincadeiras, né, através do lúdico. Assim, você vai ensinando para a criança e mostrando cada emoção, né, nomeando essas emoções. Mas, essa criança já veio de uma família e como a criança o primeiro contato que ela tem, ela ao nascer, é ali com a família, é o ambiente familiar, é ali que ela começa a ter contato com essas primeiras emoções. E é óbvio que a família precisa nomear, precisa entender, acolher nesse esse momento em que um exemplo, eu gosto de trabalhar muito com exemplos, tá. Perfeito. Como eu venho de escola, então escola ensinando é sempre com exemplo, que é muito mais fácil da pessoa entender. A criança, ela está chorando, por algum motivo. O pai ou a mãe, o seu cuidador, vai abraçar, vai validar aquela tristeza naquele momento e vai dizer: "Eu entendo que você está triste, mas eu estou aqui. Você pode abraçar a mamãe, você pode abraçar o papai, você pode me abraçar. Eu entendo que você está triste, só que vai passar". Então, é conversando e nomeando, né, dando um nome, é tristeza, eu entendo que você está triste, você está alegre, eu entendo que você está muito alegre. É realmente validar o que a criança está sentindo e Validar não reprimir, né. e Não não tem mais aquilo que jamais, a gente estava falando um pouquinho antes da gente começar a gravação do: "Não precisa chorar". não, Isso é muito jamais. prejudicial, né. Precisa chorar sim. Inclusive o adulto, a gente fala com o adulto: "Você precisa chorar, chora, vai, joga para fora, Aliviar, sim. vai, vamos". Esvazia o copo, que a gente trabalha muito em consultório, com a questão de esvazia o copo, você Tá até precisa a disso. boca, né, Já todas as está ali emoções estão aqui. transbordando, né, você precisa esvaziar, porque é assim que você vai sentir mais leve, você vai sentir leveza esvaziando esse copo. Com a criança não pode ser diferente. É claro que tudo dentro de uma linguagem que a criança vai entender, de acordo com a idade dela. Você chega numa idade de uma criança pequena, primeira infância, ela esvazia o copo, ela vai pensar que você vai pegar o copo e, Sim, né, um claro. copo cheio. Então você tem que chegar dentro da idade, do conhecimento daquela criança, naquele processo do desenvolvimento dela. E você conversar com a criança. Às vezes, não precisa nem você conversar. Às vezes, o fato de você abraçar a criança, de você pegar na mão da criança, isso já é uma validação, já é um acolhimento. E Só ela se isso. sente amparada A para amparada desenvolver exatamente. aquilo ao longo do tempo. Amparada, segura, é. E por onde começar, né, porque acho que quando a criança está chorando, aí nós enquanto educadoras, pais, mães, enfim, tias, você está triste. Eu consigo, aí olhando para crianças até 5 anos, por exemplo, eu já consigo fazer uma distinção. Não, eu estou entendendo que você está com raiva, porque isso aconteceu. Até que ponto eu posso explicar, né, para ele, para que ou para ela, que aquilo que ele está sentindo naquele momento, ou pelo menos a minha leitura do que ele está sentindo, né, porque acho que no final das contas é servir como realmente um guia de caminho para que ele ou ela se reconheça dentro do que eles estão sentindo ali. Então é o quê? É a tristeza, é a frustração, é a raiva, é a alegria, reforçar isso também nos momentos positivos. Que você acha que é importante, Vanilza, em relação a quais momentos que familiares e educadoras possam pontuar para que esse reconhecimento das emoções passe a ser natural, mais natural na Uhum. vida dessa criança? O momento que surge. Surgiu a situação, naquele momento você já precisa fazer esse trabalho. Para o bom, para o positivo ou para o negativo? Se ele está com raiva ou se ele está muito Exa feliz. é. No momento. Porque depois que passou aquele momento, aquilo não vai ter significado para a criança. Sim, Então, vai lembrar. no momento que acontece a situação, você já tem que acolher, você já precisa conversar, já precisa nomear e já precisa direcionar.
né. Então é no momento, nunca deixar: "Ah, depois a gente conversa". Não tem Ele muito dá isso? uma Essas angústia, frases? né. "Depois a Depois, gente quando conversa, chegar lá em casa, a a gente gente conversa. conversa". Não, Até chega lá em chegar em casa, Nossa, tem uma questão que uma pessoa muito famosa dizia que ela usava o cantinho do pensamento. E que a criança ficava ali sentada até ela interiorizar o sentimento que ela tinha naquele momento, que muitas vezes não era um sentimento muito bom. E eu fico, sempre pensando como que a criança vai ficar 5, 10 minutos no cantinho do pensamento, se ela não consegue pensar sobre aquilo que ela fez. Né, então assim, a gente na escola, todas as vezes que eu preciso validar o sentimento, é no momento em que aquilo ocorre. Por exemplo, eu vou sair do parque e eu tenho uma criança muito brava, porque ela quer continuar no parque. sim. Então, eu vou pedir para meu trem das crianças esperar um pouquinho, abaixar e explicar: "Nosso momento de parque acabou, nós vamos almoçar e à tarde nós voltamos. Eu entendo que você está bravo, mas eu vou te dar a mão para nós irmos juntos. Eu não posso deixar você aqui sozinho. Tudo bem?" Pode ser que ele não entenda da primeira vez. palavra por palavra, né, Exato, mas o mas aí contexto e o eu vou acolhimento. validando, e aí desço de mãos dadas, sento com ele na hora, né, da alimentação, explico para ele que agora é este momento e que depois nós voltamos ao parque. O que eu não posso é sair daquele ambiente, ficar mais brava que a criança e dizer: E "Agora deixar sem resolver. não, não, a gente tem que entender que ali temos uma questão e precisa ser validada". É isso que a gente explica muitas vezes para o pai, quando ele em casa morde a os familiares, né. "Você explicou para ele que não pode?". "Não, eu só tirei a boca dele de mim". "Não, então a gente, E por quê, né, né? Por quê? não está sabendo lidar com este sentimento, porque é um sentimento". Aí o pai explica: "Toda vez que eu pego o celular ele me morde". Eu falei: "Então, por que será, Né. né? Será que não é uma questão só de atenção?". E aí, aproveitando o gancho, né, eh, qual é a reação desse pai quando isso acontece? Ele simplesmente chama atenção e para por aí? Ele explica por quê, né, que ele precisa tirar o celular, ele conversa com a criança o porquê não pode morder, ou tira o celular, não fala nada, chama a atenção da criança e pronto, ponto final. Essa falta de contexto é prejudicial. Muito, muito prejudicial, porque a criança, ela vai repetir, ela vai continuar fazendo isso, porque ela não entende o porquê não pode. Né, ela simplesmente ali naquele momento é uma descarga emocional. Ela está descarregando emocionalmente a raiva dela, a tristeza, a frustração. Ela descarregou emocionalmente, ela vai fazer. Da forma como ela conseguia se expressar. É, exatamente. A maturidade dela leva a isso. Ela não entende, ela não tem maturidade, né, para entender que aquilo pode gerar um prejuízo para ambas as partes, para o pai, né, que foi mordido, que vai ficar um hematoma e que vai doer, e para ela que o pai vai ficar bravo e vai chamar atenção. Então precisa passar tudo isso para a criança precisa entender, e é conversando, e é explicando. "Olha", vou dar um exemplo, "não coloca o dedo na tomada, porque dói". Ou o pai vai lá, simplesmente coloca um protetor na tomada e pronto. E a criança não sabe por quê. Uhum. O pai sabe, não pode colocar o dedo ali, então eu vou, tampar aquele buraquinho da tomada. Só que quem garante que a criança não vai lá e tira aquilo? Sim. Então, qual que é o mais seguro? É colocar ou é explicar o porquê não pode colocar o dedo ali? Não que não deva colocar, Ou as sim, 2 as coisas 2 combinadas, coisas. né. Sim. Exatamente. Você coloca e você explica: "Olha, o papai, a mamãe, o cuidador, eu estou colocando isso aqui porque para te proteger, porque se você colocar o dedo, vai te machucar, vai doer, vai beliscar muito, e vai doer, vai fazer dói". E a criança vai entender, e E não vai colocar, porque senão
A criança ela tem muita curiosidade, a criança Muita. é muito curiosa, é um pequeno cientista, Uhum, né. As crianças são pequenos cientistas, né, porque o cientista ele é muito curioso, por Sim. isso que ele consegue chegar aonde ele deseja, né, construir alguma coisa, descobrir alguma coisa, porque ele é muito curioso. E a criança ela é também, ela é uma pequena cientista, então ela quer explorar o ambiente, e ela vai explorar da maneira dela. E se eu falo não, eu instigo essa vontade do proibido? A minha pergunta é: como que é o efeito do não, né? Porque às vezes fala: "Mas eu falei que não era para fazer isso". Você acha que existe de alguma forma, Vanilza, a melhor abordagem didática para essa criança? Considerando a faixa Uhum. etária dela, né, o Sim. amadurecimento. Então, em vez de eu falar o "não pode", eu substituir isso pelo: "Se você fizer isso, vai acontecer isso". Passa a ser, na cabecinha dela, de alguma forma, menos tentador? Quando você fala: "Não pode", qual é a última palavra? Pode. O que que vai ficar Eu na tô cabeça? dando permissão para ela, instigando. Ou Exatamente. seja, o não, ele não tem efeito O e proibitivo na cabeça da o criança. efeito é menor, né. O que você precisa falar é o porquê. "Se você fizer isso, vai acontecer isso", ou "pode acontecer isso". E aí você mostrar para a criança, o porquê, né, de você estar conversando com ela sobre aquilo. A criança, ela precisa entender os porquês. Porque não pode, né, porque aquilo pode machucar, porque pode acontecer alguma coisa grave com ela, enfim, ela precisa entender. Porque falar simplesmente "não pode", aí fica o E "pode", e é a última que é que a fica na última cabeça. palavra. É, esse "pode" é o que ela vai fazer. na escola é assim, a professora, ela: "Olha, não pode, não é por aí, não, 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 não". Tem tantos nãos que a criança já ouviu, que ela não absorve. Então, se você não tiver, eu falo sempre, os combinados eles são determinantes na escola. O porquê que eu não posso descer a escada sozinho? Sim, Nós precisamos descer juntos. Nós não corremos na escada, mas aonde nós podemos correr? sim. No parque. Uhum. Porque daí Então você dá uma opção para ela, exatamente. né. Olha, eu não grito aonde tem teto, mas eu grito no parque, né, e é muito engraçado que muitas mães, às vezes, ficam bravas em casa e a própria criança fala: "Aqui tem teto, Pode não gritar. pode gritar". Então é isso, a criança precisa entender o porquê do não, porque senão ela A vai palavra por si só não tem esse vai efeito desejado, né. sim. E acho que é interessante, se a gente observa no ambiente escolar, às vezes: "Olha, eu tratei com essa criança, esse combinado tá funcionando bastante", né, as professoras falando com as famílias: "Mas como que você consegue? Porque lá em casa eu falo para ele que não pode. Eu, né, tenho tentado", mas, essa diversificação de estratégia de abordagem que muitas vezes funciona na escola, que as famílias ficam: "Por que na escola tá dando certo e aqui em casa não dá?", né. Então acho que esses pontos que vocês trouxeram é muito interessante. E eu queria conectar com a questão da regulação, né. Se a gente está falando de crianças bem pequenininhas, até, enfim, 2 anos, depois de 2 a 4 e até de 4 a 6, por exemplo, como que a gente deve pensar essa questão da regulação, né? O quanto que eu converso, eu dou esse contexto, eu explico por que que aquilo não é adequado naquela situação. Pode ser, sei lá, uma compra, um passeio, quero, sei lá, ficar jogando, algum joguinho ali, né, mas tá na hora de dormir. Enfim, como que a gente deve pensar essa questão da regulação para essas crianças nesses recortes etários? Olha, a criança eu costumo dizer que a criança, ela não faz o que você manda fazer, o que o pai e a mãe mandam, ela faz o que você faz. Ela repete comportamentos aprendidos ali na família. Então se você fala: "Não pode, não pode", mas o pai faz, a mãe faz, o irmão faz, porque E é mais entendam não vou a exceção, né? não, não entendem. Eles vão reproduzir aquilo que eles presenciam na casa, no ambiente deles. Isso é fato. Então se você fala assim: "Não pode, é hora de dormir, você vai sair da tela".
mas o irmão é mais velho, está na tela, o pai fica até tarde, né, a mãe ficou até agora. Então é um ambiente no qual as pessoas estão acostumadas a ficarem muito tempo e dormirem tarde, né, muito tempo nas telas, e a criança ela está ali, ela está presenciando, ela está vendo. Ela não vai aceitar que você diga para ela não, ela não vai entender, na verdade, não vai entender, logo não vai Tá aceitar, lendo de né, uma ela forma diferente do que você tá falando. exatamente, é diferente. Então se fala: "Não pode", mas você faz. Aí ela vai querer repetir e vai repetir em casa, na escola, os ambientes no quais ela frequenta. E é verdade, eu posso validar isso. Quando a gente fala de tela, às vezes a gente recebe crianças que têm dificuldade de se alimentar. E aí a gente investiga, investiga, faz-se de diferentes formas, mas a mãe não disse que a criança só come vendo o celular, um desenho, etc. Ela sabe que não é certo, mas ela Ela não vai dizer. não vai contar na escola e a gente tá vendo que a criança não come na escola. E isso vai se tornar um grande problema. Porque a criança precisa ficar na escola, a mãe não validou conosco que ela usa a tela e vai continuar usando em casa, ou seja, a sinceridade dos pais precisam ser extremamente verdadeiros com quem está do outro lado, porque senão as coisas não vão acontecer. Mas quando chega num ponto, eu falo: "Ah, conta para mim, ele come vendo o celular?" Aí a mãe diz: "Ai, come". Aí eu digo: "Então, aqui a gente não permite, então vamos fazer o seguinte, vamos começar a tirar em casa, porque ele vai entender que todos nós vamos comer sem celular. Vocês fazem as refeições juntas? Não, primeiro eu vou com o celular, dou para ele, depois a gente liga a televisão e aí a gente come junto. Então a gente não está jantando Em juntos, família. em família. Vamos desligar a TV, vamos ser exemplos, porque o ambiente é exemplo, né. Então, pra nós, pode não parecer, mas a criança está absorvendo absolutamente tudo. Exatamente. Então ela é o terceiro educador. Veja bem, eu não dou a comida junto com o celular, mas em casa pode. Eu não dou tela na escola em hipótese alguma, mas em casa é permitido. Ele chega da escola, vai ver TV e vai dormir "X" horas. Na escola não. Então talvez a gente precise, não só alinhar as emoções das crianças, mas de um todo, né, das Família, famílias também. rotina. Exato. E Sim, por onde começar isso? Porque, assim, existem alguns hábitos que, por N motivos, sem nenhum tipo de julgamento de valor, Sim. né, então, rotina, muito tempo trabalhando, muito tempo fora de casa, então as famílias adaptam daquilo com que acreditam que funciona. Só que chega um momento que fica praticamente insustentável, porque ele só come vendo tela, ele só vai dormir se ele vira um desenho, aí vai dormir super tarde. Existe alguma forma de conseguir reprogramar isso? Alterando começando pela rotina, como que vocês veem isso, né? Porque eu preciso de uma certa forma interromper esse círculo vicioso para conseguir fazer com que essa criança tenha comportamentos talvez diferentes, né. Uhum. Por onde que se começa? Pela família, A própria família entendendo que aquilo que está sendo feito não está funcionando. exatamente, pela família. A família precisa entender que não é saudável, não é não poder simplesmente porque não pode, não é isso. Não é saudável, nem para o adulto. E para a criança é um pouco pior, porque a criança está numa fase de desenvolvimento, desenvolvimento integral. Eu falo que é cabeça, tronco e membro, né, principalmente a cabeça, o cérebro. O cérebro do indivíduo vai até os 25 anos. Aos 25 anos que ele forma total, sabe, aos 25 anos. A criança nos seus primeiros anos de vida, até os 6 anos, e às vezes 6 anos e pouquinho, aí depende muito de cada criança, o cérebro ele tá assim ó, a 1000 por hora. Ele tá num Vários de estímulos. desenvolvimento muito rápido, Sim. porque é naquele momento, naquele período da vida dele que o cérebro tá a todo vapor, tá assim, se desenvolvendo muito rápido. Então,
isso significa o quê? Que ele está ali, né, eh, a toda prova, ou seja, ele telas, o que que a tela vai fazer? Ela vai hiperestimular o que já está estimulando ali, o que Já já tá está fator. trabalhando, o que já está sendo estimulado naturalmente, biologicamente falando. Então imagina, aí vem telas e piora um pouco mais aquela situação, Sim. né. Aí a criança acaba, perdendo foco, né, a criança acaba ficando hiperacelerada, aí não dorme, aí não consegue, ficar bem na escola para, focar no que precisa ser feito, aí ela fica muito, nervosa, porque a criança ela não entende o que se passa com ela. Ela sente esse desconforto, mas ela ainda não consegue saber. Ela não entende, ela não entende por que que ela está agitada, que ela está, nervosa, ela está super agressiva, aí morde o colega, aí morde o pai também. Por quê? Por conta dessas estimulações de telas, então, assim, os pais precisam olhar com muito cuidado, precisa olhar com muita atenção e perceber que é um grande mal para a criança. E tem pesquisas que, a neurociência já fala, né, e vários pediatras confirmam que crianças até 2 anos Sim. é zero tela, não pode. E a partir do segundo ano, precisa de um controle, a criança não pode ficar mais que 1 hora na tela. Então os pais precisam Consumir ter televisão, exa celular, tudo, tablet, né. tudo que é tela, Sim. tudo é estimulante. Então, a gente precisa olhar para isso, mostrar para os pais, que isso precisa ser ativado, né, nas famílias, o não poder esses excessos de tela, porque vai prejudicar no desenvolvimento da criança em todos os aspectos. Eu imagino que, por mais desafiador que seja para a família, fala assim: "Mas eu vou simplesmente tirar de uma vez? Ou eu vou reduzindo aos poucos?". Então, muitas vezes nas escolas a gente até, recebe crianças que estão no celular no caminho para a escola. E aí para entrar na escola muitas vezes é difícil, porque para eles é muitíssimo prazeroso, ele tá vendo um desenho que ele gosta, alguma coisa assim, então, eu estou competindo, né, o meu acolhimento, por maior que seja, na entrada dessa escola, está concorrendo com um desenho que ele adora, né, adora ver. Então, como interromper esse ciclo? Ca Que vocês É sugeririam? assim, quando eu sinto que a criança não quer entrar, porque ela quer o celular, porque ela veio assistindo, aí eu chamo a família para conversar. Eu falo: "Vamos tentar trazê-lo para a escola de uma forma diferente? Vocês moram muito longe? Já tentaram vir a pé? Mostrando o mundo? Ah, não, não dá, eu vou direto para o trabalho". Então, que músicas ele gosta? Que música você cantava quando era pequeno? Que tal você ensinar essas músicas para o seu filho, para sua filha? Vamos para a escola cantando. E isso vai mudando aos poucos. No primeiro dia, não, não quero cantar. Ah, então põe mais alto, eu quero ouvir seu desenho para ver se tem uma música. Vai Olha, eu ter vou esse achar. estranhamento, né? Exatamente. Então, assim, aos poucos você vai tirando. E você precisa também encantar. Não adianta tirar, você ligar no Tem que ter jornal e não conversar com a criança até a escola. Então, a mãe disse depois de um tempo: "Nossa, você acredita que ele já canta as músicas do Toquinho? Ele adora, Aquarela", é do Toquinho, né? É. Então, assim, vai mudando a conversa dentro do carro. Então, a gente realmente está lá para conseguir acolher e Sim, validar os sentimentos. Mas se a gente não mudar agora, eu já tive crianças que foram para diagnóstico exatamente. e não tinham nada, era excesso de tela. era questão de rotina Exatamente, desregulada, vamos dizer assim. desreguada. E a rotina, ela faz bem para a criança. Por que que ela fica tão bem na escola? Porque ela vai entrar, ela Tem essa tem o previsibilidade. lanche, exatamente. E a gente vai lá buscando com ela o que vai ser a cada meia hora. E aí chega em casa, acaba a rotina.
Mas eu tenho aqueles pais que falam: "Não, quando a gente chega também tem a rotina, a gente tira o sapato, a gente vai conversar como foi o dia, eu monto a salada com ele, a gente toma banho, vai fazer o jantar e depois a gente brinca". Então, por mais que a criança tenha ficado 12 horas na escola, ela teve 2 horas de qualidade. De presença ali da família, Ativa, sim. é. Então a presença da família, ela é muito importante, ela é desejada. Às vezes quando a criança sai da escola, ela vê a mãe, ela chora. Ela não chora porque ela estava triste, ela fica emocionada, e ela não sabe como regular. Então a mãe fala: "Mas às vezes eu venho buscar, ela chora quando me vê". Sim, é porque ela está feliz, e essa é a forma de mostrar a felicidade dela. Então abraça, conversa, que você chegou, que vocês vão fazer, enfim, o jantar juntas, que vocês vão buscar o pãozinho na padaria. Então tem todo um histórico, principalmente quando tem um irmão menor ou um irmão mais velho, um sente ciúmes do outro, tenha passeios diferentes. Olha, Tempo de qualidade com cada um exatamente, de nem uma que seja forma a envolver, né. 15 minutos. Sim. Eu falo sempre, tem que ter o controle, porque aquele que está sentindo os ciúmes, provavelmente é o mais velho, ele tinha você só para ele. Então cuida, para ter um momento só com ele. E dentro desse processo, Vanilda, tem alguma outra dica que você acha que é interessante? É ir aos poucos, que nem a Déia comentou, tem alguma outra coisa? Olha, já realmente já estou me dando conta de que a nossa rotina doméstica não está das mais adequadas, né. Esse primeiro passo do reconhecer que não está funcionando bem, não está sendo benéfico para a criança, a família já chegou aí. Tá, mas e agora? Nada tem que ser feito, subitamente. A criança tem uma rotina, de repente tira tudo. Uhum. Esquece, não vai ter mais nada disso, não. É aos poucos, é gradativamente. E nesse aos poucos, você vai explicando para a criança e substituindo aquele momento, né. Você não vai ter tela, mas nós vamos brincar. Você não vai ter tela, nós vamos jogar, nós vamos desenhar. Oferecer essas oportunidades de uma forma prazerosa. "Olha, hoje Exa a gente vai ter um jogo diferente". exatamente, é aquilo que você falou, tempo de qualidade. Porque, às vezes, os pais falam em consultório: "Ah, mas eu não tenho tempo de ficar, por exemplo, 1 hora com meu filho, queria muito ficar 1 hora", aí ele fica naquela da culpa e o sofrimento por conta disso. Sim. E eu digo o seguinte, é o tempo de qualidade. Você pode ficar com teu filho 15 minutos, meia hora, mas a qualidade daquele tempo é que vai fazer a diferença para o teu filho e para você. Porque os pais, muitas vezes, eles vivem essa culpa. A culpa de não poder estar com os filhos, brincar, assistir às vezes um vídeo, ou seja, desenhar ali com não tem porque eles falam: "Eu chego tão cansado, tão exausto, tanto o pai quanto a mãe", né. Então eu digo: "Não se preocupe com o tempo", A né. quantidade de tempo, né. Não se preocupe que você precisa ter 1 hora com teu filho, 40 minutos com teu filho, não. Se preocupe com a qualidade daquele momento, às vezes eu não uso nem o tempo, Uhum. com a qualidade daquele momento que você vai estar com ele. Não importa quanto tempo, esquece o tempo. Deita com ele, brinca com ele, desenha, joga. Eu tenho um pai que todos os dias ele chega e ele vai dançar com a filha. A menininha tem 4 anos, Uma forma de conexão. ela adora dançar. E aí ele coloca as músicas e ela fala assim: "Pai, aumenta o som". E ele dança, ele 15 minutos ele fica ali, às vezes 10, às vezes 20, mas ele dança pelo menos uma ele fala: "Pelo menos 2 músicas eu danço com a minha filha". Tá ótimo. Depois vai dar um banho, dá janta, a criança vai dormir, E até nesses feliz. momentos de rotina, é possível fazer com que eles sejam prazerosos, né. Se eu estou convidando a minha criança para: "Ah, me ajuda aqui a arrumar a mesa", eu estou trabalhando, Sim, ok, tenho o guardanapo que é quadrado, eu tenho o prato que é redondo, eu posso "brincar", entre aspas, com aqueles elementos que fazem parte da rotina dela, de uma forma lúdica ali, né. Estou apresentando exatamente. sim, eu preciso arrumar a mesa, mas ao mesmo tempo eu estou trazendo essa criança para o meu afazer ali de uma forma divertida, né, isso também é recomendável, Isso também é. né, É integrando. dividir ali as tarefas, né. Coloca a toalha, né, "Vai lá filho, coloca a toalha lá para a mamãe, para o papai, arruma, coloca o vamos ver o que a gente pode os guardanapos", dependendo do tamanho da criança também, né, porque Claro. se for maior,
você já pode, pedir tarefas maiores, né, levar prato, mas se for muito pequenininha, aí não. Aí ela já vai: "Ai, arruma a toalha da mesa, coloca os paninhos, os guardanapos", Sim. e assim ela vai ajudando. Isso já vai desenvolvendo na criança esse senso de cuidado, de zelo, de organização, Autonomia. autonomia, exatamente. Então, a escola precisa entender o que está acontecendo, chamar os pais e conversar: "Olha, aconteceu isso com o Joãozinho, com a Mariazinha", vamos usar. Eh, como está? Como ele está em casa? Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Algo, que pudesse desestruturá-lo emocionalmente? Aí vocês vão ouvir o que os pais ali, a família vai trazer. "Não, está tudo bem", muitas vezes eles não falam. Boa parte das vezes. É, Sim, você tem toda a razão. Totalmente. Eu atendi 2 casos, esses dias. Um era de uma criança que ela estava muito nervosa, e simplesmente porque ela não sentou ao lado da melhor amiga, e ela simplesmente arremessava as cadeiras. uhum. E a professora falou assim: "Eu não sabia se eu preservava a turma ou se segurava ela". Falei: "Automaticamente você tem interfone na sala, você tem que chamar mais alguém". Enfim, eu passei sem querer e fui acolher a criança que estava nervosa e pedi: "Pode sair com a turma". E chamei a mãe depois. E a mãe disse que ela começou com este comportamento há pouco tempo. Ela não aceita nem o não e muito menos que nada seja feito, diferente da maneira que ela quer. Eu falei: "Olha, então a gente precisa de um terceiro adulto, porque aqui nós vamos acolher o aprendizado, etcétera, e aí a gente pediu uma avaliação, ou que ela conversasse com o psicólogo. E foram, e agora a criança já está muito mais calma, começou a terapia, enfim. Mas eu vejo que era realmente da casa dessa criança. E uma outra criança que parou de comer, parou. E aí eu falava, mas como que ela parou de comer? Ela comia bem? Comia. Eu falei, então vamos chamar a família. Chamamos a família. O avô desta criança estava internado. E ele ouvia que papai não continua não comendo, papai vai não está bem. E ele ama o avô, era muito próximo do avô. Ele decidiu parar de comer para ver se ficava perto do avô, Nossa, é uma situação ali, né, bem né, atípica. sim, E aí a mãe falou assim: "Olha, eu só vejo por este lado". Então, assim, a gente realmente, para entender o que acontece, a gente precisa conversar com a família. Precisa, É o ponto de partida para todas as nossas precisa, questões. Eu preciso entender o que está acontecendo. porque o ambiente familiar é ele que vai te dar sinais, né, de que ou do que pode estar acontecendo com aquela criança. e É às o vezes não vai ser ambiente. tão óbvio, né. É. Às vezes você vai ler e vai cruzar aquela situação com o que está sendo vivido, né, às vezes não é na primeira conversa que a gente vai conseguir Não, descobrir, né, o que está Não, acontecendo. muitas vezes a gente precisa conversar uma primeira, uma segunda. Por exemplo, no meu consultório, eu não atendo as crianças sem os pais. Então, se o pai não pode, mas a mãe eu preciso que eu preciso entender como essa família está configurada. Certo. Porque, como eu disse, a criança, ela é só sintoma. Então, às vezes, os pais, ai, meu filho, minha filha está assim, eu preciso. Aí eu já pergunto, tá, e vocês, a família, como está a família? "Ah, minha esposa, eu estou separando", ou aconteceu um problema, alguma coisa ali que, desestabilizou emocionalmente toda a família. E a criança, ela é mais afetada justamente por ela não entender essa leitura emocional. Ela não consegue nomear. Então, se ela não consegue nomear, ela vai ter que representar de alguma maneira. E vai ser de que forma? Comportamental. Então ela vai agredir, que ela vai ficar, descontrolada emocionalmente, ela vai parar de comer, como você falou. Então, a gente precisa observar na criança o comportamento, mas a gente precisa olhar essa família, como Sim, ela está é um naquele todo, né, momento. o É, ambiente ali. é o E todo. e muitas vezes a gente fala sobre birra. Né, a criança, né, e às vezes, colocando no mesmo pacote de birra, várias situações que muitas vezes não são exatamente birra, né. O que que como interpretar, né, esses rompantes que existem,
do ponto de vista da situação emocional daquela criança, né. O que que a birra ela consegue revelar sobre o mundo emocional da criança ou sobre aquele momento emocional da criança? A birra, eu diria que é um pedido de ajuda, é um pedido de ajuda. Ela não sabe dizer, ela não Sem sabe dar, dúvida. então eu vou fazer birra. Eu vou gritar, eu vou jogar, eu vou morder o coleguinha, eu vou é uma maneira de eu me expressar para que o outro veja que eu não estou bem. Claro que isso é tudo inconsciente da Claro, criança, né. sim. Então, é uma maneira da criança se expressar para que o adulto a veja de uma forma, desregulada. Ela não está bem, ela está extremamente nervosa, ela está intolerante, então isso é um sinal de que algo, "Veja, estou aqui", né, né, "Olha para mim", é algo uma está sinalização. acontecendo, olha para mim, não estou bem, E né, e como fazer para que aí, nós enquanto familiares, como gerir uma situação de birra? entendendo o que está acontecendo ali, Conversando com ela ali, conversando, tentando acalmar, baixar a temperatura, falar: "Então, vamos exatamente, deixa eu tentar entender". conversando com a criança, o que que aconteceu? Eu entendo que você não está bem, "Quero chocolate, mas eu quero chocolate agora, eu quero levar esse chocolate, eu não vou sair daqui, eu vou jogar no chão, eu tô no mercado, eu não vou sair daqui enquanto eu não pegar esse chocolate". mas você percebe que é uma situação que provavelmente já vem de outras situações? Dificilmente ela é isolada, Ela isso não ela é isso, ela não é isolada, exatamente. São porque a criança, ela está no desenvolvimento, ela está num processo. Então, se ela tem uma atitude aqui, como você falou, de birra, de eu quero, é porque lá atrás já aconteceram falhas nesse processo de agora não pode. Por que não pode? Porque você não pode comer chocolate agora, porque é hora do jantar. Você vai comer chocolate, não estou dizendo que você não vai. Mas no momento certo. Depois que você jantar, o papai ou a mamãe te dá um pedacinho de chocolate, tudo bem? E sempre perguntar para a criança: "Tudo bem? Você entendeu?" E a criança, ela vai responder: "Não, não entendi, tá bom. O que que você não entendeu?" não quero. "Não quero." "Mas você entende que agora você vai jantar?" Aí a criança: "Eu não quero jantar." "Mas você entende que você precisa jantar?" "A mamãe e o papai, nós vamos jantar." Então, você também precisa jantar. Por quê? Aí você vai ter que entrar em outro contexto ali, que é importante a alimentação, é importante a janta, entendeu? Sempre Porque você recorrendo está numa fase de crescimento, sim, de desenvolvimento, aí usa os exemplos da nutricionista que esteve aqui, né, aí precisa trabalhar, porque a criança, ela quer saber, sim. tá, ela quer saber. Enquanto ela não entender, ela vai continuar batendo o pé que ela quer, quer. Mas se você explicar o porquê de cada coisa, ela vai compreender. Ela pode É uma naquele questão de mom paciência ali, ela né. pode naquele momento não entender muito bem, ou fingir que não entendeu, porque na verdade ela quer o chocolate, então, né, mas ela quer o chocolate, mas tudo foi construído lá atrás, para ela chegar nesse chocolate agora. Traçar, né, para construir essa linguagem emocional coerente, vamos dizer assim, em torno da criança. Quais elementos vocês acreditam que deva existir? Pelo até pegando essa sua última resposta, a presença, a atenção, o carinho, os limites, né, porque o amar é realmente estabelecer o que é possível e o que não é. Uhum. Mas tem mais alguma coisa necessária ou fundamental para construir essa linguagem emocional coerente em torno da criança? E aí falando também escola e família? Eu acredito que o diálogo, e a con o diálogo sincero, a conversa que é olho no olho, eu não posso chegar para uma criança e só dizer: "Não, não pode", e de uma altura que aquela criança está vendo um gigante. Abaixa, conversa, explica. Muitas vezes eu vejo pais entrando na escola dizendo: "Hoje você não vai chorar, nós temos um combinado, quando você sair você vai ganhar X coisa". Não, né, vamos fazer Está sendo diferente? condicionado a Exatamente, eu estou reprimir aquilo que ele reprimindo está a minha sentindo. emoção, porque se eu não reprimir agora, eu não ganho chocolate a hora que eu sair. Então, assim, converse, faça combinados. "Olha, hoje você vai entrar sem chorar, vai ser muito legal, a tia X vem te buscar e na hora da saída nós vamos no Parque Ibirapuera". E a gente vai andar de patinete e, poxa, é uma história que eu vou construir, né. Eu penso que hoje falta muito essa
questão do construir a história com a criança e saber dizer o não com o porquê. E isso não pode ficar no papel da escola. Isso é o papel da família e da escola. Que Não aí é é falar a só, mesma língua, não né, é escola só, e família exatamente. falar uma língua. Isso é muito importante. Então, vamos falar a mesma língua. Se eu chamo a família porque eu não consigo entender o que está acontecendo, e vice-versa. Mas é trocando que a gente vai chegar, porque em algum lugar a educação infantil é o período mais importante da vida de uma criança. Se nós não construirmos este entendimento, os consultórios vão estar muito cheios depois. Exatamente. Esse nosso último bloco é constituído dos mitos e verdades. Uhum. Então eu vou falar algumas frases que são colocadas ou como mitos ou verdades, e eu gostaria muito que vocês comentassem o que vocês acreditam. Se é mito, pode ser mais ou menos isso, né? Vou Uhum. começar por aqui. Se eu acolher demais, meu filho ficará mimado. Nunca. E o que seria esse demais? Pegar no colo, abraçar. Aqui a gente não tem uma explicação, mas É, aí eu interpretando em tá. cima da frase, eu acho que talvez, conversar, abraçar, acolher, um excesso de afetividade, ele vai ficar mimado demais. Um excesso de carinho, talvez. Tem muitas famílias que adotam aquela metodologia bastante questionável, que é do deixa chorar. Deixa chorar, Nem uma coisa, sem, nem outra. né. E aí, eu como psicóloga, vou falar uma coisa extremamente importante, como todas as outras, né. Mas assim, um parênteses aqui, os excessos nunca são benéficos, tá. Tudo que é em excesso é maléfico. Tudo na vida precisa de equilíbrio. Amor demais não faz bem, carinho demais não faz bem. Tudo tem que estar ali, ó, tudo no equilíbrio. Eu vou dar sim carinho para o meu filho, eu vou dar sim amor para o meu filho, eu vou dar sim atenção para o meu filho, Acolher sempre que for sempre que necessário. necessário. Mas o demais, 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 já está falando demais, ou seja, está além daquilo que deve, Entendi. entendeu? Então, falou excesso, já não faz bem, já não é positivo. Crianças pequenas não entendem quando falamos sobre sentimentos. Entende. Entende? Elas entendem, elas não sabem denominar o sentimento, mas elas sabem. Quando elas estão tristes, quando elas estão com raiva, né, quando alguma coisa não está, ali muito bem organizada, aquele ambiente não está muito bem organizado, não está favorável, não está, positivo para ela, ela sente. Agora ela não sabe nomear. Então, eles não sabem nomear, mas eles sentem e sabem que não está bem. E nós, enquanto adultos, precisamos também nos treinar para ler o que esses sinais significam, né. Exatamente. Como que eu quebro essa objeção de procurar ajuda? Quando é necessário? Quando eu, enquanto meu feeling de mãe, o meu olhar de educadora, falar: "Olha, eu acho que talvez seja interessante por causa disso". Em que momento que essas famílias devem começar a olhar a possibilidade de um terceiro olhar, né, além da própria família, além da escola, buscar essa outra ajuda profissional? Quando os pais percebem que a criança mudou o comportamento, ah, meu filho, minha filha, eles tinham esse comportamento, de repente já começou a ficar mais isolado, mais no cantinho deles, né, não quer muito interagir com a família. Quando os pais percebem que algo mudou ali, naquele comportamento da criança, ele precisa buscar ajuda. Quando ele não consegue dar conta, porque no primeiro momento os pais vão tentar dar Já. De conta tudo, daquilo, é. Vou né. tentar de tudo Vão até. tentar e não estão conseguindo. Aí sim, eles precisam buscar um profissional. Duas últimas mitos e verdades. Um adulto sempre vai agir para regular uma criança. Pode ajudar. Pode ajudar. A criança consegue se regular por conta própria? Não, Não, Ou seja, uma mediação vai ser necessária. é. Mas ele precisa entender aquele momento para ajudar. Não existe: "Para! Por que que você está assim?" Eh, entende? Às vezes o adulto não entende o que está acontecendo.
Então, você precisa acolher. Então, às vezes, a criança precisa daquele momento de raiva, e aí ela vai voltando, aí você vai: "Tá tudo bem, você está começando a se acalmar, posso te ouvir? Quer um abraço? Eu estou aqui para você, quando você se acalmar, eu te abraço". "Não, eu não quero". "Tá bom, tudo bem, mas eu estou aqui para você". Então, às vezes, o adulto não consegue isso. Eu já vi, profissionais que preferem sair de perto e pedir que a coordenadora ou a diretora façam esse papel, Sim, no ambiente entende? escolar. Então, nem sempre aquele adulto vai conseguir regular a criança, ela não vai se regular sozinha, mas a gente tem que ter, eu acho que é uma responsabilidade naquele momento, também, porque é igual pai e mãe, né, tem a mãe às vezes não consegue, aí vem o pai para intervir, para a criança não se machucar, para a criança, conseguir se acalmar. Então, acho que depende muito do adulto também. A última, controlar as emoções é o mesmo que não demonstrá-las. Controle suas emoções. Hum. Reprima, né? É, Aí é o grande caminho para os traumas. e doenças. E doença, sim, porque vai quando você não, demonstra as suas emoções, o que que você faz com elas? Vai enchendo aquele copo que Vai a gente enchendo o falou copo, lá no É, começo. ó, começa a transbordar. E vai chegar uma hora que ele vai extravasar de uma forma Exatamente. complicada. E como já dizia um grande psicanalista, né, o Sigmund Freud, quando a boca cala, o corpo fala. Então todas as vezes que você reprime uma emoção, um sentimento, ela vai sair. De alguma maneira ela vai sair. Agora de que forma, não se sabe. A gente não sabe em quanto tempo e nem como, né. Como ela vai sair, não sabe, mas ela vai sair. Porque o nosso cérebro, ele tem agora eu vou para a neurociência. Por favor. O nosso cérebro, ele tem um limite para suportar as pressões. Quando ele não suporta mais aquela pressão, ele manda para o corpo. Enviando para o corpo essa informação em forma de sintomas. Mas tudo isso é condicionado pelo cérebro, porque eu falo isso em consultório. Nosso cérebro não está no local que está, ou seja, no centro do corpo, imagina uma pirâmide, né. Nosso cérebro está no ápice da pirâmide. Ele não está ali por acaso, ele está ali porque é ele que comanda tudo, é ele que direciona tudo. Então eu falo sempre para os pacientes que os nossos pensamentos, eles podem te elevar em alturas, grandes evoluções, mas pode também te levar para grandes catástrofes. Vai depender, em qual direcionamento você vai conduzi-lo. Tudo, a chave está tudo aqui, ó. Eu acho, inclusive, que já fica meu convite para você voltar para um outro episódio, porque esse acho que é algo muito interessante da gente abordar. Porque às vezes o paciente chega no consultório e fala: "Doutora, aconteceu tal coisa comigo, eu quero me livrar disso, eu Sim. vou esquecer?" Falo: "Olha, não dá para Não, esquecer, esquecer não tem como, não né. tem como esquecer". Até É brinco como com ele, você lida com essa é, situação que tá ali. exatamente, eu falo para ele: "A não ser que a gente tire uma parte da sua massa cinzenta". Aí dá, Não aí vai ser o caso. não vai ser o caso, que eu acho que você não quer, né. Mas você vai saber lidar com tudo isso que você trouxe. Ou seja, você vai dar um novo significado àquela situação que ocorreu, que geralmente 90% ocorreu em que momento da vida da gente? Na Na infância. infância. Quando nós não sabíamos nomear as nossas emoções, Ou seja, é mais do que necessário fazer esse processo de validação e reconhecimento das emoções desde cedo. desde cedo, desde cedo, porque senão cada vez mais você vai reprimindo, reprimindo e isso vai virando uma bola de neve na sua vida. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, eu acho que a gente conseguiria continuar conversando por Hum, horas e horas a fio.
E um tema tão importante e que cada vez mais, nessa vida corrida que a gente leva, nessa rotina apertada que as famílias vivenciam, nesse turbilhão que as nossas próprias crianças estão, cada vez mais necessário abordar esse tema, reconhecimento das emoções. Eu acho que foi muito esclarecedor, então eu quero agradecer muito vocês, Andreia, Vanilza, toda essa construção que nós tivemos aqui, com certeza vai ser muito útil para o pessoal que nos assistiu nesse episódio. Agradeço imensamente a participação de vocês Agradeço. e, convido vocês continuarem acompanhando o nosso canal, acompanhando ao longo dos próximos episódios esses temas relativos à primeira infância, que a gente vai continuar trazendo aqui no podcast, no Além do Parquinho, que é, o podcast, assinado pelo Fadelito, maior rede de educação infantil do Brasil. Agradeço, encaminhe esse vídeo para quem você acha que realmente precisa, e acredito que todos nós precisamos conhecer cada vez mais sobre como lidar com essas emoções na primeira infância e como o que a gente faz hoje é uma poupancinha lá Uhum, para frente, né. com certeza. Então, Exatamente. encaminhe esse vídeo e assina aqui o nosso canal. Então, até a próxima.